Saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite abençoada que o Senhor Jesus nos dá. Foi uma semana muito intensa, mas nos alegramos no Senhor. Nesta jornada, nessa caminhada que vamos seguindo até Sião. E, para tanto, vamos ficar em pé. Os adolescentes já chegaram em seus lugares. E vamos ler a palavra de Deus. No Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Nós louvamos e agradecemos a Deus esses dias em que estamos comentando sobre a família, principalmente relacionamento entre pais e filhos. E dentro deste assunto, ficamos de falar alguma coisa sobre o relacionamento familiar, principalmente com adolescentes. E é justamente na adolescência que muitas vezes ocorrem as crises existenciais. E é preciso que se perceba a necessidade de compreender o significado da palavra liberdade. A criança, até os 12 anos, ela já tem a idade da razão, mas quando vai adiante disso, por uma questão natural, hormonal, a criança passa à adolescência. Há uma carga de hormônios que são distribuídos, são despertados para que o corpo venha a amadurecer. E esse momento de transição da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, acarreta conflitos. Porque a pessoa fica como que numa fase intermediária de adaptação, de conceitos, de verdades, de contestação de verdades.
de buscar verdade pessoal, de ter em mente conceito próprio da sua verdade, de muitas vezes não admitir a liderança do pai ou da mãe. São conflitos que surgem, muito embora às vezes alimentados por propagandas, alimentados esses conflitos através da mídia, onde diz que você pode tudo e que a única maneira de você não sofrer é não ter consciência de limite. Porque onde não há sentimento de limite, não há sentimento de culpa. Onde não há sentimento de culpa, não há sentimento de pecado. Então a criança, quando vem da sua simplicidade e da sua pureza, e tem já as suas pequenas maldades, mas ainda na sua infância, são melhor controladas pelos seus pais. No entanto, com a adolescência, há a revelação de um ser que se projeta. Há a revelação de um ser que cresce, que se desenvolve, que começa a ter a consciência do seu próprio eu, começa a ter a consciência da sua própria identidade. E com essa construção, vem o conflito do eu e do tu. Vem o conflito do entre nós. Tudo isso gera dificuldade de relacionamento. Pela própria natureza da fase da vida, que é corporalmente de transição, tanto no rapaz quanto na moça, e isso começa a criar distanciamentos, porque aquela menina já não é mais tão menina, agora já é uma mocinha que está se transformando numa mulher. O menino já não é tão menino, está se transformando num rapaz, num homem. E isso, enquanto família, ele é administrado de maneira suave. Mas o problema é que o adolescente, ele não fica em casa aprendendo e ouvindo de papai e de mamãe. Ele sai para a rua. Ele vai para a escola. Ele vai para os meios de comunicação. E como é próprio da adolescência um sentimento de não aceitação ou de questionar sempre tudo ou qualquer coisa, às vezes a todo custo, este adolescente só vai descobrir a sua imaturidade quando este ou esta adolescente crescer, se tornar um adulto e olhar para trás e ver que de repente pode ter feito alguma bobagem que não era para ter feito, ter se comportado de uma maneira que, se tivesse maturidade, não teria se comportado daquela forma. E este moço ou esta moça só vai ter convicção disso quando um dia casar e for pai de um filho, e este filho for adolescente.
Então ele vai passar pelo mestrado e doutorado. E quem mais sabe criar filho é quem nunca teve um. Esse é especialista. Não tem gente mais especialista em criar filhos do que as pessoas que nunca tiveram um. Porque aí se apropriam da ideia de que se fosse eu, e se fosse eu, fazia assim. Mas essa pessoa não sentiu dor de parto, seja normal ou cesárea. Esta pessoa que diz assim, nunca amamentou e nunca teve responsabilidade de criar filho, então acha que pode ser de toda maneira. É um fato, eu não sei, eu na minha adolescência, eu acho que eu não senti muita coisa, porque não deu tempo nem de sentir. Com 7 anos já comecei a trabalhar fazendo colchão de capim, então não tive tempo de ter muita crise não, porque o tempo que era para eu ter crise, eu estava trabalhando e estudando para poder ser alguém. Hoje muitas crises, de certa maneira, são fabricadas. São fabricadas pelos meios de comunicação que produzem nos adolescentes necessidades que eles não têm necessidades de ter. Comportamentos que eles não têm necessidade de ter. Quando nós olhamos para o manual, que é a palavra de Deus, nós encontramos nela segurança e estabilidade em toda fase da nossa vida. A Bíblia diz, eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi o quê? O justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso fala de um Deus que vai desde a concepção, porque falamos a outra semana que passou, que Deus nos viu ainda informe. Nós já passamos por essa fase. E depois de passar por essa fase, percebemos que tem um Deus que cuida da gente. Tem pessoas que não percebem o cuidado de Deus. Tem pessoas que são ingratas. A maior parte das pessoas frustradas dentro da igreja ou frustradas na vida por qualquer coisa, sofrem frustração por causa da ingratidão. E não há coisa que mais incomode do que ingratidão. Ingratidão machuca. Interessante que tem um texto bíblico que diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Imagine que entristecer o Espírito Santo é uma forma também de cometer uma ingratidão. É como se Jesus fez tudo por mim, eu não era nada, eu não era ninguém, eu não era coisa nenhuma. Aí vem Jesus e morre por mim. E eu, por uma ação deliberada, eu sou dono do meu nariz e eu faço do jeito que eu quero. Quem manda em mim sou eu. Sou eu que vou namorar com ele, sou eu que vou namorar com ela.
É muito, essa frase é muito típica do adolescente e do jovem, que não escuta, que não compreende, que não enxerga longe. E quando o pai ou a mãe pode até interferir de alguma maneira, e pode o pai ou a mãe até estar errado. Sim, pode acontecer. Mas, regra geral, é preciso que haja compreensão, submissão. Então, mãe, então, pai, já que a senhora e o senhor acham que não dá certo, então vamos orar para ver o que Deus vai dizer. Mas não é o que Deus vai dizer em profecia, não. É o que Deus vai dizer no coração. Deus fala ou não fala? Fala, mas a maior confirmação de Deus na nossa vida é o próprio relacionamento que a pessoa tem. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aí você tem um relacionamento que começou e é briga para lá, briga para cá, arenga para ali, arenga para cá, nem noivou ainda e briga todo dia. Eu vou orar para Jesus confirmar. Olha, é o teu, é não. É não. É teu coisa nenhuma. E Deus está em meio de briga de ninguém? Deus está em confusão de ninguém? Como é que é meu se só vive brigando? Eu não estou falando de quem já casou não, porque depois que casou, aí é outro nó. Eu estou falando de adolescente, de jovem. Se tem casado que está brigando, bota o pote abaixo, tira a rodinha da cabeça e senta para conversar. Porque não dá mais para desatar o nó, não. A minha velha mãe, no tempo ela era jovem, ela dizia para a gente, 4 homens e uma mulher. Ela dizia para a gente, olhe, preste atenção com quem vai casar. Porque enquanto não casar tem jeito. Agora, depois que casar, faça tudo para viver. Foi o que eu ouvi da minha psicóloga, Rita Ferreira de Lucena. Hoje tem muita doença, porque o mundo está criando doença na cabeça do povo. Vai para a televisão, aí vê uma coisa, falando uma coisa, aí bota na cabeça. Aí vem com aquele troço na cabeça. Aí chega na escola, ouve outro negócio que fulano falou, que fulano viu, aí bota na cabeça. Aí vem para a igreja, aí a palavra de Deus diz, esse é o caminho. Aí começa, meu Deus, e agora? Porque a psicóloga falou, foi porque o filósofo falou. Não, é o que Deus falou, é o que Deus falou. Eu queria ter tempo para dizer tudinho numa noite só. É que não dá tempo. Não dá tempo. Quando hoje nós vemos um jovem meio areado. Você sabe o que é areado, não? Isso é conversa lá de Surubim. Areado é perdido.
sem norte, sem direção. Ele está na fase de estudar para ser gente. É assim ou não? É assim. Mas o que tem de menino hoje mal comportado, mal criado, e é crente, graças a Deus, mas é crente mal criado. É crente, mas é crente desobediente. Eu vou para um ponto aqui, em outro texto que eu vi. Para tentar dizer que esse negócio de jovem, porque adolescente é assim, adolescente não é assim coisa nenhuma. Adolescente é crente. Jovem é crente. Quem cria muita história e muita conversa é o mundo. Que a primeira coisa que vai falar para adolescente é oferecer para ele camisinha. É dizer para ele que pode fazer sexo. E eu não estou falando absurdo aqui não, que não tem mais bebê aqui. O adolescente, mais adolescente aqui, sabe às vezes de maneira errada coisa que não deveria saber da maneira correta. É essa noção de liberdade que o mundo traz, que destrói a formação emocional do adolescente, a formação psicológica do adolescente. E aí o que acontece? O que é que o mundo faz? O que é que Satanás faz? Ele, para que o adolescente não sofra o peso na consciência, diz assim: não, isso não é nada, isso é bobagem. Houve um tempo em que se dizia que ficava, eu não sei hoje nem o que é mais, que eu sou do século passado, eu já sou um Tiranossauro Rex, mas eu ainda sei o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia disse para José, serviu para mim. A Bíblia, como tratou Davi, serve para mim hoje. A maneira como Deus conduziu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, serve para mim hoje. Não está desatualizada, não. A filosofia fica desatualizada. Quando você vai estudar filosofia, tem lá, desde Agostinho, até os mais atuais. E cada um querendo desmanchar o que o outro está dizendo, porque é uma corrente de pensamento diferente. Até Nietzsche e outros. Agora, a Bíblia não, a Bíblia é uma só. A Bíblia diz assim: até as vossas cães eu sou o mesmo. Cães aqui não é cachorro, cães aqui é C-A-T-U-S, cães, não é cães, é cães.
cãs, cabelos brancos, até aos vossos cabelos brancos, eu sou o mesmo. Ele é o mesmo, ele não muda. Davi disse: Senhor, não me abandone na minha velhice. Disse ou não disse? Na sua oração ele disse assim: não me abandone agora que sou velho, para que eu possa anunciar a esta geração. Mas quantos estão dispostos a ouvir os velhos de cabelos brancos? Quantos? Alguns fazem como Roboão. Ao invés de ouvir os mais velhos, ouvir os jovens de sua idade. E disse: olhe, se a mão do meu pai era pesada, a unha do meu pai era pesada, olha o dedo mínimo, a minha agora vocês vão ver coisa. O que criou em Israel? Divisão. Ficou Roboão para um lado e Jeroboão para o outro. A palavra de Deus, é preciso que você compreenda que a palavra de Deus ainda é e nunca vai deixar de ser o norte para o seu crescimento. Nunca vai deixar de ser. Nunca será atrasada. Talvez alguém que vive mais solto, mais à vontade, só vai descobrir quando as coisas se apertarem. Quando passar por uma tragédia. Como o próprio salmista disse: Senhor, foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Eu estava muito folgado. Mas quando veio o aperto, no instante eu aprendi. O caminho é esse. O caminho é esse. Vá perguntar a um jovem desobediente que escapou de uma virada de carro se ele ainda é o mesmo. É nada. A cabeça dele mudou. Vá conversar com um adolescente que passou por uma tragédia na vida, se a cabeça dele não mudou. Daniel foi um moço assim, passou por uma tragédia. Daniel e aqueles moços que foram para a Babilônia foram levados como escravos. Escravos para estudar os costumes da Babilônia, a ciência da Babilônia. Tudo quanto a Babilônia tinha para oferecer, Daniel e os seus amigos foram para lá, obrigados, levados à força. Tiveram suas irmãs escravizadas, talvez outras violentadas, mortas, porque era assim que funcionava naquele tempo. A violência naquele tempo era física. E dessa violência física gerava uma violência psicológica. Hoje não tem tanta violência física, mas tem uma violência cultural terrível, destruindo esta geração. Tem uma violência espiritual terrível, destruindo esta geração. E os pais muitas vezes estão na onda, cegos. Mas a Bíblia diz que quem tem o Espírito
discerne tudo e por ninguém é discernido. Os pais precisam orar pedindo a Deus discernimento para criar seus filhos. Compreender e ter visão de mundo. A jogada do mundo, que é feito tabuleiro. E não é aquele tabuleirozinho de dama, não, que aquilo ali qualquer um joga. É aquele outro tabuleiro, que tem o peão, que tem o cavalo, que tem o bispo. Como é o nome dele? Xadrez. Até o nome dá um sentido de alguma coisa que prende. Tem muita gente descansando na rotina da vida, olhando o mundo, amanheceu, tomou café, anoiteceu, feito pomboca. Você já sabe que eu sou muito aberto, eu vou nas perebas, eu não sei enrolar. O que tem de menino pomboca? O que tem de gente lesa? Mas é lesa mesmo. E eu estou dizendo isso para incomodar você. Eu não estou aqui para lhe alisar, não. Eu estou aqui para lhe confrontar. Eu estou aqui para botar o dedo na pereba e deixar correr o sangue e colocar o remédio assim, olhe. Olha o remédio, olha o remédio, olha o remédio, olha o remédio. Se você me ouvir, disse Paulo a Timóteo, terás o quê? Se tu me ouvires, quando Paulo diz a Timóteo, se tu me ouvir, tu terás segurança, tu terás conhecimento, porque a palavra de Deus é dada, mas a palavra de Deus quando é dada é como semente que cai na terra, e o problema não é a palavra, porque a palavra produz efeito, o problema é a terra. Porque alguém pode dizer assim, pastor, olhe, eu conheço pessoas que viviam na igreja, ouviam a palavra e não estão mais na igreja, porque a palavra de Deus não fez efeito nele. Aí eu vou para a parábola do semeador. Será que a semente que caiu no meio das pedras era diferente da semente que caiu na terra boa? Era diferente? Não. A semente que caiu entre os espinhos era diferente da semente que caiu na terra boa? A semente que caiu na beira do caminho foi diferente daquela que caiu na terra boa? Não, o problema não está na semente, o problema está na terra. E a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Toma semente, quero não. Mas meu filho, escute, quero não, não. Quem não manda na minha vida sou eu. Eu sou o cara. Pense numa figura eclética e epiléptica. Que vai se tornar numa pessoa adulta decrépita. Eu preciso dizer estas coisas porque eu tenho responsabilidade com a tua alma.
Eu tenho responsabilidade com a tua alma, com a tua, com a tua, com a tua, com a tua, com a tua. Eu poderia hoje ter tido outra atividade e já estar aposentado. Pela minha idade já dava tempo de ter me aposentado. E estar em casa, gozando já minha aposentadoria. E assim como você, poderia estar aí sentado no banco. Vou lá ouvir o que o pastor vai dizer hoje. Ver se me agrada. Eu não tenho palavra para agradar. Eu tenho a palavra para ensinar. Agora, é uma verdade incontestável. Se Jesus demorar 10 anos, não sei, 20 anos, eu vou estar com 74. E você que está hoje com 15, vai estar com 35. E se Jesus me der saúde, talvez eu não esteja nem aposentado ainda. E esteja falando as mesmas coisas agora para os teus filhos. E tu que hoje estás aqui, quase como rebelde, quase como insubmisso, traquino de doer, traquina de arrebentar. Se Deus te der vida e graça para sobreviver na fé, e mudar com o tempo, e tiver a felicidade de casar com um homem de Deus, que você possa viver com ele em paz. Com 35 anos, você já vai ter filho adolescente, com pelo menos 12 anos de idade. E você vai estar aí sentado nesse banco, ou em outro lugar qualquer que a gente estiver. E você sentado aí, se lembrando do que eu estou dizendo hoje, e eu falando para o teu filho ou tua filha, daqui a 20 anos, se eu estiver vivo, e se você tiver a felicidade de ainda ser crente, aprumar os passos, andar na presença de Deus, ser abençoado e abençoada por Deus, de casar com uma pessoa digna, que lhe honre, que lhe trate bem, que gere filhos, e que você os crie na casa do Senhor. Aí eu vou estar aqui daqui, não sei, há 20 anos, se eu estiver vivo ainda, dizendo a mesma coisa, talvez de uma maneira diferente, porque a palavra de Deus é a mesma, mas a forma sempre é diferente, porque é um manancial que não tem fim. E você dizendo, eu vi essa palavra do pastor há 20 anos atrás, e eu fiquei ali remungando, eu fiquei ali achando ruim, e agora eu estou achando bom, porque aquilo na hora não me serviu, mas agora que eu tenho filho adolescente, eu sei que é assim, eu sei que é desse jeito, e se eu soubesse, eu teria dado mais ouvidos àquilo que o pastor falou. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E se Deus nos der graça de escapar, daqui a 20 anos a gente conversa de novo. Daniel foi um homem de grande influência na Babilônia, mas foi um homem fiel ao Senhor. Vamos usar a nossa linguagem de hoje, um homem crente, crente em Deus. Daniel foi criado num ambiente santo. Ei, Daniel foi criado num ambiente de piedade.
Daniel foi criado num ambiente de respeito a Deus, de respeito a pai, de respeito à mãe, de respeito à sociedade. Daniel foi criado nesse ambiente. Mesmo jovenzinho, ele era um moço de Deus. Ele sabia o que era certo e o que era errado. O conceito de certo e de errado estava incutido, estava internalizado no caráter de Daniel. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia. Dentro da sua geração, ele não entrou naquele relativismo de dizer assim, vamos viver a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem um bocado de gente cantando esse corinho aí fora. Talvez outros da sua geração se perderam na Babilônia. Mas o que faz a diferença entre um e o outro é a decisão que se toma. Daniel foi diferente, porque ele decidiu ser diferente. A Bíblia diz que ele propôs no seu coração. Eu decidi e acabou, rapaz, eu vou ser crente. Tu quer entrar na droga? Entra, rapaz, fica na tua. Eu sei em quem eu tenho crido. Tu quer ir para a bacafuzada por aí? Vai, rapaz, tu és livre. Agora eu não sou livre. Paulo disse, Paulo, preso do Senhor, eu não sou livre para fazer o que é errado, eu sou livre para adorar o Senhor. É diferente. Há uns 30 anos atrás, eu dei palestra para adolescente, lá em Paratibe 2. Eu era presbítero. E eu dei palestra para adolescente. E eu toda a vida falei assim, botando o dedo nas perebas. A menina chegou em casa, disse à mãe, mamãe, maninha, não sei como é que chamava. O irmão Roberto lá falou assim, 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 assim. A irmã ficou braba comigo. Braba. Ficou braba comigo. E eu soube que ela disse para a menina assim, minha filha, quem manda em você sou eu, você anda do jeito que eu quero que você ande. Não é nem... Isso faz quantos anos? 30 anos. Então você não é a pepita de ouro, de diamante, que hoje está aqui diferente, não. Eu já converso essa história faz 30 anos. Eu estou aqui, mas eu comecei muito cedo. Quando eu digo que daqui a 20 anos a gente conversa, é porque hoje eu já estou falando de gente de 30 anos atrás. E o mundo, olha, dá volta assim, ó. Todo dia roda. Todo dia amanhece e anoitece. Não tem jeito de você pegar o chão assim e parar o chão. Não para não. Você vai com ele com tudo.
E a menina foi do jeito que a mãe queria. Eu não sei onde anda nem a mãe e nem a menina. Mas quem ouviu, ainda hoje é crente. É preciso ter coragem para ser diferente, assumir quem é. A pior coisa do mundo é um crente covarde. Eita! Agora eu vou mexer com você. Do jeito que eu vou dizer para Josué, que é mais novo do que eu, não vou dizer para o pastor. O senhor disse para ele, para o senhor não vou dizer isso não. Eu vou dizer para Josué. E você vai dizer aí para quem está do seu lado: não seja crente covarde. Assuma a sua posição em Cristo. Crente covarde. Crente meia pedra, meio tijolo. Crente pé no mato, pé no caminho. Crente servindo a dois senhores. Crente com duas caras. Crente com dois guarda-roupa. Crente com duas maneiras de falar. Crente com duas linguagens. Na igreja, glória a Deus, e lá no mundo, só Deus sabe, o anjo bota o dedo no ouvido para não escutar o que sai da tua boca. Depois chega na casa do Senhor: oh Deus, faça alguma coisa por mim. Irmã Rosa, bote meu nome na caderneta do ciclo de oração. Vai orar tu mesmo. Te levanta dentre os mortos. Deixa o vento do Espírito soprar nesse vale de ossos secos, para que ele se levante. Você sabe por que Daniel estava na Babilônia? Sabe por quê? Por causa dos seus pais. Porque os seus antepassados pecaram contra Deus. E Deus veio com juízo sobre Israel. Foi por causa disso. Tem muito filho hoje sofrendo por aí consequência de pai desajustado. Tem filho hoje por aí passando necessidade por causa de pai desajustado. Eu sei disso porque eu fui um filho de um pai que me abandonou. Então eu falo do que eu vivi. Eu não estou contando história de ninguém não. Eu estou falando da minha vida, da minha história. Eu sou vítima de um pai que não teve honra de criar e de honrar os seus filhos. Domingo é dia dos pais. E eu não tenho um pai para dar um presente a ele. Você tem o seu em casa e trata ele mal. Você tem o seu em casa e quer tratar ele como um otário. Seja digno, seja digna, honre o seu pai,
Honre a sua mãe, não engane o seu pai, porque você está semeando e você vai colher. Honrar pai e mãe é obrigação, é obrigação. E além de ser obrigação, é uma obrigação recheada com bênção. Porque poderia ser somente obrigação. Mas não é somente obrigação. Quem honra pai faz favor a si mesmo. Você, quando honra o seu pai, você não está fazendo favor a seu pai, você está fazendo favor a você mesma, a você mesmo. Porque a Bíblia diz que quem honra pai e mãe é abençoado. Tem os dias prolongados. A bênção do Senhor é sobre aquele que honra pai e mãe. E por causa disso, a minha mãe, que só sabe assinar Rita Ferreira de Lucena, não tem muito estudo, não tem cultura, tem nada, mas é uma filósofa, é uma psicóloga de Torá. Nunca foi na universidade, mas criou os filhos tudinho, tudo direitinho. Está tudo casado, tem uma viúva porque o marido morreu, vai fazer o quê? Mas criou os filhos tudinho. Desses filhos tem 3 pastores. Minha psicóloga, minha filósofa, psicopedagoga, que quando a gente ficava com crise existencial, ela pegava a bandeira nacional e dizia assim: olha, remédio aqui, ó, diazepam. Ó, diazepam para acalmar nevo, tempestade. Ela só mostrava a caixa do remédio. Raríssimas vezes ela dava uma dose. Raríssimas. Mas ela de vez em quando mostrava a caixa do remédio. Tarja preta. Agora o que tem hoje é uma molecada que não quer ter responsabilidade na vida. Que esse governo comunista proíbe de menino ter responsabilidade. Não, menino é só para brincar. Tem tempo para tudo. Eu não tive tanto tempo de brincar não, mas eu ajudava minha mãe a lavar roupa. Vem cá lavar seus mijados. Hoje tem rapaz, moça, que tem que ter uma pessoa em casa para lavar a cueca dele, as calcinhas da menina. Ora, tome vergonha. Cresça, amadureça, vire gente. Se você quer crescer na vida, comece arrumando a sua cama quando você se levanta de manhã.